Já parou para pensar que o medo e a ansiedade, tão vistos como inimigos, podem ser seus maiores aliados? E se eu te disser que essas emoções, que muitas vezes parecem paralisantes, podem se transformar em combustível para mudanças incríveis na sua vida? Neste vídeo, vamos explorar como o medo e a ansiedade não precisam ser eliminados, mas compreendidos e usados a seu favor. Você vai descobrir histórias reais de pessoas que transformaram essas emoções em força motriz para alcançar seus sonhos e superar desafios que pareciam impossíveis. Está pronto para mudar a forma como enxerga essas emoções e aprender a canalizá-las para o crescimento pessoal? Se você já se sentiu preso pelo medo ou ansioso diante de um novo começo, este vídeo é para você. Vamos juntos transformar o que te paralisa no que te impulsiona. Não perca até o final, porque a mudança que você busca pode estar mais perto do que imagina. Mas antes de mergulharmos nas soluções, vamos entender por que o medo e a ansiedade são tão mal interpretados. A verdade é que, desde cedo, aprendemos a ver essas emoções como algo negativo, como sinais de fraqueza ou falha. Quantas vezes você já ouviu frases como "não tenha medo" ou "pare de se preocupar"? O problema é que, ao tentarmos eliminar essas emoções, perdemos a oportunidade de entendê-las e usá-las a nosso favor. O medo, por exemplo, é uma resposta natural do nosso corpo a situações de incerteza ou perigo. Já a ansiedade, muitas vezes, é um sinal de que estamos diante de algo importante, algo que realmente importa para nós. E se, em vez de fugir dessas emoções, você pudesse usá-las como guias? E se a ansiedade fosse um sinal de que você está prestes a crescer? Todos nós já sentimos medo e ansiedade, mas poucos de nós aprendemos a usá-los a nosso favor. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vou te contar duas histórias que vão mudar a forma como você enxerga o medo e a ansiedade. A primeira é a história de uma empreendedora que, por anos, teve medo de arriscar e investir em seu próprio negócio. Ela vivia paralisada pelo medo de falhar, de perder tudo o que havia conquistado. Mas um dia, ela decidiu encarar esse medo de frente. Em vez de vê-lo como um inimigo, ela começou a usá-lo como motivação. Ela se perguntou: e se eu não tentar? E se eu perder a chance de realizar meu sonho? Esse medo a impulsionou a estudar, se preparar e, finalmente, abrir seu próprio negócio. Hoje, ela é dona de uma empresa de sucesso e diz que o medo foi seu maior aliado, porque a manteve focada e determinada. A segunda história é a de um atleta que sempre sentia uma ansiedade enorme antes das competições. Ele via a ansiedade como um sinal de que algo poderia dar errado, até que um treinador lhe disse: a ansiedade é só o seu corpo se preparando para dar o seu melhor. A partir daquele dia, ele começou a ver a ansiedade como uma aliada. Ele usava aquela energia extra para se concentrar, treinar mais e se preparar melhor. E adivinha? Ele se tornou um campeão. O que essas histórias têm em comum? Ambas mostram que o medo e a ansiedade não são obstáculos, mas oportunidades. Se eles conseguiram transformar essas emoções em força motriz, você também pode. Agora que você já viu exemplos reais de superação, vou te dar 3 ferramentas práticas para transformar o medo e a ansiedade em aliados. A primeira técnica é simples, mas poderosa. Identificar e nomear o que você está sentindo. Quando você nomeia o medo ou a ansiedade, como medo de falhar ou ansiedade de mudança, você ganha controle sobre essas emoções. É como dizer: eu sei quem você é e você não vai me parar. A segunda técnica é mudar a forma como você vê a ansiedade. Em vez de encará-la como algo ruim, veja-a como um sinal de que você está se preparando para algo importante. A ansiedade pode ser uma energia extra que te impulsiona a agir, a se organizar e a se preparar melhor. A terceira técnica é transformar o medo em curiosidade e coragem. Troque o "e se der errado" por "e se der certo" e use o medo como impulso para agir. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, pergunte-se: e se eu inspirar alguém com minha fala? Essas técnicas são simples, mas podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. Escolha uma delas e comece a aplicar hoje mesmo. Mas antes de terminarmos, quero te convidar a uma reflexão profunda.
O medo e a ansiedade são parte natural da vida. Eles são sinais de que estamos saindo da zona de conforto, de que estamos crescendo. O crescimento só acontece quando enfrentamos o desconhecido. O medo e a ansiedade não são seus inimigos, são seus professores. Eles estão aqui para te impulsionar, não para te parar. Então, da próxima vez que sentir medo ou ansiedade, lembre-se, eles podem ser seus aliados. Eles podem te ajudar a alcançar coisas que você nem imaginava ser possível. E agora, quero te fazer uma pergunta final. O que você faria se não tivesse medo? Pense nisso. Anote. E use essa pergunta como um guia para agir. Agora vamos falar um pouco sobre a ciência por trás do medo e da ansiedade. Porque entender como essas emoções funcionam no nosso cérebro pode nos ajudar a lidar melhor com elas. O medo é uma resposta primitiva do nosso sistema nervoso, ativado pela amígdala, uma região do cérebro que detecta ameaças. Já a ansiedade está mais ligada ao córtex pré-frontal, que nos ajuda a antecipar situações futuras. O interessante é que, embora essas emoções sejam desconfortáveis, elas têm um propósito evolutivo: nos proteger e nos preparar para desafios. O problema surge quando essas respostas naturais se tornam excessivas ou desproporcionais. Mas aqui está a boa notícia. Nosso cérebro é plástico, ou seja, ele pode se adaptar e aprender novas formas de responder ao medo e à ansiedade. Técnicas como mindfulness, respiração profunda e terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a reprogramar essas respostas. Então, quando você sentir medo ou ansiedade, lembre-se, seu cérebro está apenas tentando te proteger. Cabe a você direcionar essa energia para algo produtivo. Você sabia que o medo e a ansiedade podem ser grandes impulsionadores da criatividade? Muitas das maiores obras de arte, invenções e descobertas da humanidade surgiram de momentos de incerteza e medo. Quando estamos ansiosos ou com medo, nosso cérebro entra em um estado de alerta, buscando soluções para os desafios que enfrentamos. Esse estado de hiperfoco pode ser canalizado para a criatividade. Por exemplo, um escritor pode usar o medo de não ser bom o suficiente para escrever uma história emocionante. Um músico pode transformar a ansiedade em letras e melodias que tocam o coração das pessoas. E você? Como pode usar o medo e a ansiedade para criar algo novo? Pense em um projeto que você adiaria por medo de falhar. E se, em vez de adiar, você usasse esse medo como motivação para começar? A criatividade muitas vezes nasce da coragem de enfrentar o desconhecido. Então, da próxima vez que sentir medo ou ansiedade, pergunte-se: o que posso criar com essa energia? O medo e a ansiedade também estão presentes nos nossos relacionamentos, e saber lidar com eles pode fortalecer nossos laços afetivos. Quantas vezes você já sentiu medo de se abrir, de ser vulnerável ou de perder alguém que ama? Esses medos são comuns, mas podem nos impedir de construir conexões profundas e significativas. A ansiedade, por exemplo, pode surgir quando estamos inseguros sobre o futuro de um relacionamento. Mas e se, em vez de deixar que esses sentimentos nos paralisem, nós os usássemos para nos aproximar das pessoas? Por exemplo, o medo de perder alguém pode nos motivar a valorizar mais o tempo juntos. A ansiedade sobre uma conversa difícil pode nos impulsionar a praticar a comunicação assertiva. O segredo é transformar essas emoções em ações que fortaleçam os relacionamentos. Então, da próxima vez que sentir medo ou ansiedade em um relacionamento, pergunte-se: o que posso fazer para fortalecer essa conexão? No mundo profissional, o medo e a ansiedade são emoções frequentes, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e incerto. Medo de falhar, ansiedade de não ser bom o suficiente, ou até mesmo o temor de mudar de carreira, podem paralisar muitas pessoas. Mas e se você encarasse essas emoções como sinais de que está diante de uma oportunidade de crescimento? Por exemplo, o medo de falhar pode ser um incentivo para se preparar melhor, estudar mais e buscar feedback. A ansiedade antes de uma apresentação importante pode ser canalizada em energia para ensaiar e se destacar. E o medo de mudar de carreira pode ser um sinal de que você está pronto para um novo desafio. A chave é não deixar que essas emoções te paralisem, mas usá-las como motivação para agir.
Então, da próxima vez que sentir medo ou ansiedade no trabalho, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Por fim, quero falar sobre como você pode ajudar alguém que está lutando com medo e ansiedade. Muitas vezes vemos amigos, familiares ou colegas enfrentando essas emoções e não sabemos como apoiá-los. O primeiro passo é ouvir sem julgamento. Às vezes, a pessoa só precisa desabafar e sentir que está sendo ouvida. Em segundo lugar, incentive-a a buscar ajuda profissional, se necessário. Terapia e acompanhamento psicológico podem fazer uma grande diferença. Em terceiro lugar, ajude a identificar e nomear o que está sentindo. Perguntas como: o que está te deixando mais ansioso? Ou o que você teme exatamente? Podem ajudar a clarear as emoções. Por último, seja um exemplo de como transformar o medo e a ansiedade em aliados. Compartilhe suas próprias experiências e técnicas que funcionaram para você. Lembre-se, às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é a nossa presença e compreensão. Chegamos ao final deste vídeo, mas espero que isso seja apenas o começo da sua jornada de transformação. O medo e a ansiedade não precisam ser seus inimigos. Eles podem ser seus maiores aliados, impulsionando você a alcançar seus sonhos e superar desafios. Escolha uma das técnicas que compartilhei hoje e comece a aplicar no seu dia a dia. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Juntos podemos transformar o medo e a ansiedade em força motriz. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário contando como você lida com essas emoções. Eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.